então boa tarde e sejam bem-vindos a mais um painel de discussão do Building the Future, este sobre o setor industrial. O meu nome é Carlos Campos e sou responsável de soluções de indústria da Microsoft para a Europa Ocidental. Hoje tenho o prazer de estar a moderar esta conversa, na qual participam o Dr. António Amorim, CEO da Corticeira Amorim, e o engenheiro António Redondo, CEO da The Navigator Company. Agradeço desde já a vossa presença. Atualmente existem duas grandes forças ou tendências a guiar e a influenciar o setor industrial. Por um lado, existe a digitalização de tudo o que é processo produtivo e logístico. Por outro lado, existe a urgência para a redução das emissões de carbono associadas a estes mesmos processos. No campo da digitalização, teríamos muitos temas a abordar, relacionados com a fábrica do futuro, a internet das coisas, a inteligência artificial, a gestão de dados e de informação em tempo real, a simplificação dos processos de produção, entre outros. No entanto, hoje gostaríamos de centrar a atenção na temática premente da redução e neutralidade carbónica, onde o setor industrial tem um papel muito relevante. São inúmeros os estudos que apontam para o setor industrial como um dos principais emissores de gases de efeito estufa ou pegada carbónica no mundo, sendo inequívoco que a mesma tem de ser reduzida. Mas também é verdade que muitas empresas não só têm planos, como já iniciaram a sua jornada para a produção descarbonizada ou uma produção mais verde. Os grupos empresariais que estão hoje neste painel são exemplo disto. São grupos que já definiram as suas metas, já estão a executar as suas estratégias, mas que também têm encontrado obstáculos para enfrentar e aspectos a melhorar de uma forma contínua. Dr. António Amorim, começo por si. Tendo em consideração que existem vários tipos de medidas possíveis de implementar com o objetivo de reduzir as emissões de carbono, como, por exemplo, a melhoria da eficiência na produção, a alteração dos próprios processos ou até das próprias tecnologias de suporte, ou a compensação de emissões por via de outros investimentos, quais as principais estratégias seguidas pela Corticeira Amorim para endereçar esta urgência? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para participar nesta conferência. A Corticeira Amorim é de facto uma empresa privilegiada, pois trabalha uma matéria-prima absolutamente única, cujo ecossistema decisivamente contribui para que a nossa fileira e os nossos produtos tenham uma pegada de carbono negativa. Portanto, aquilo que muitos outros setores e muitas outras fileiras andam à procura, por definição, o nosso setor parte de uma base bastante sã. Só para ter uma ideia, por cada tonelada de cortiça produzida, capturamos cerca de 73 toneladas de CO2, o que, levado todo este cálculo a toda a fileira, somos realmente uma fileira, como eu comecei, absolutamente privilegiada. Toda esta temática da sustentabilidade não pode resultar de um trabalho solidário de uma fileira, de um setor ou de uma empresa. Tem que resultar de um esforço e, sobretudo, de uma mobilização conjunta, onde o esforço individual, para que isto não desresponsabilize ninguém, é absolutamente fundamental no atingimento de um objetivo que tem que ser supranacional, nacional, setorial, empresarial e individual. E, portanto, nós acreditamos que para se atingir as metas definidas nos acordos internacionais e as metas definidas também em Portugal, mas no mundo em geral, é necessário haver três tipos de atuações. A primeira é privilegiar o consumo que tenham uma melhor pegada e um melhor desempenho ambiental. Se nós insistirmos no consumo de produtos que realmente nada contribuem para a melhoria da pegada, não estamos a fazer o nosso trabalho enquanto consumidores e, portanto, todo o esforço de incentivo, de motivação, de promover o consumo deve seguramente privilegiar o consumo de matérias-primas sustentáveis, com matérias-primas e produtos de base sustentável, com realmente uma pegada de carbono que realmente permita a todos o melhor desempenho ambiental.
Devemos também, em segundo lugar, melhorar toda a tipologia de práticas internas, sejam a nível individual, sejam a nível empresarial, e que vão desde temas tão relevantes, e por exemplo no tema da cortiça é um tema que nos preocupa bastante, como a economia circular, como é que nós vamos conseguir recuperar a utilização, por exemplo, de rolhas de cortiça que é realizada na abertura das garrafas no mundo inteiro, e portanto temos um bom exemplo em Portugal, onde já conseguimos recolher cerca de 164 milhões de rolhas num ano, o que é enorme, é realmente uma tarefa muito meritória, mas se pensar que nós produzimos 26 milhões de rolhas por dia só a Corticeira Amorim, estamos muito longe de atingir um objetivo de realmente que a economia circular possa contribuir não só como fonte de matéria-prima para nós, mas como também para fechar toda esta cadeia de valor. Investimentos nas áreas energéticas, desde os painéis fotovoltaicos à compra de energia e assegurarmos que compramos energia de fontes renováveis, seguramente que é também uma meta que estamos e que temos que melhorar. A utilização de biomassa, 62% da nossa utilização de energia resulta da própria economia circular do setor e da fileira da cortiça, o que significa que a biomassa utilizada para produzir o calor para os nossos processos industriais advém sobretudo do nosso processo industrial e, portanto, temos também muitas coisas a melhorar em termos dos produtos de packaging. O transporte é quizás no setor da cortiça e apesar de já estar integrado na nossa pegada de carbono, claramente algo que temos que melhorar com a utilização crescente, mesmo para a Europa, de transporte marítimo em detrimento do transporte terrestre. E, portanto, a segunda medida, diria eu, que era este conjunto de boas práticas, de traçar um conjunto de metas dos quais nós possamos realmente fazer evoluir toda a organização e criarmos uma ambição de futuro. E há uma terceira meta que eu penso que nos liga aqui à intervenção que o António Redondo proferirá a seguir, que tem a ver com somos um setor de base florestal e, portanto, a plantação, os adensamentos, plantar mais sobreiros em Portugal, nas zonas onde existem condições para adensar, vai não só permitir para nós ter mais matéria-prima para poder fornecer um mercado que, como eu disse no ponto inicial, deveria privilegiar o consumo de produtos com uma pegada de carbono negativa, mas também contribuir porque são incrementais para a redução, para o aumento de captura de CO2 do próprio país. Só para lhe dar uma ideia, utilizar uma rolha de cortiça em vez de uma cápsula de alumínio permite melhorar a pegada de carbono de uma garrafa de vinho em cerca de 28% a 30%. Ou seja, nós conseguimos, com a utilização de uma rolha de cortiça, eliminar as emissões causadas pela produção de uma garrafa de vidro. É esse o trabalho, é esse o contributo que produtos como a cortiça podem dar dentro de uma fileira. Pensamos que por si já sustentável, mas que obviamente tem ainda algum trabalho e algumas metas para se conseguir concretizar de forma que possamos contribuir de forma incremental para aquilo que são as metas e os objetivos do país. Portanto, somos privilegiados, mas não estamos sentados a viver dos méritos da nossa fileira. Estamos neste momento a trabalhar arduamente para que realmente, quer em termos de plantações, quer em termos de utilização crescente da cortiça, quer em termos das pequenas emissões que temos no nosso processo industrial, consigamos melhorar significativamente estes três objetivos de futuro. Muito bem. Engenheiro António Redondo, a Da Navigator Company criou a agenda responsável 2030, com todos os conceitos e linhas orientadoras para a atual década. Quais são os eixos estratégicos desta agenda e que impactos prevêem em matéria de sustentabilidade e descarbonização? Muito boa tarde, muito obrigado também pelo convite à Navigator para participar neste debate. Eu gostaria talvez de começar por dizer o seguinte: nós assumimos a sustentabilidade como um dos valores fundacionais e, portanto, fundamentais. Afirmamos desde logo este nosso compromisso no propósito corporativo, que diz que são as pessoas, a sua qualidade de vida, o futuro do planeta que nos inspiram e nos movem. Ou seja, as pessoas são o princípio e o fim de tudo que fazemos e influenciam de forma decisiva a forma como fazemos. Portanto, a nossa ambição é gerar um impacto positivo nas pessoas e no planeta. E a Agenda 2030 traduz isso.
A Agenda 2030 é composta por um foco central e por 3 eixos estratégicos que estão alinhados quer com o propósito da empresa que eu acabei de anunciar, quer com os valores da empresa. O foco central é um negócio responsável, é um foco que é transversal a todas as áreas e a todos os eixos estratégicos, é a criação de valor responsável e sustentável, que assenta na ética, na responsabilidade e na transparência, mas também assenta em temas como a gestão de risco e a inovação. E os 3 eixos estratégicos, por sua vez, agregam temas em que nos temos focalizado desde há muito, mas que surgem agora ainda com maior aspiração nesta próxima década. E são eles, a saber, a natureza, o clima e a sociedade. Portanto, cá temos planeta e pessoas. Natureza com o objetivo de preservar e valorizar o capital natural, o clima com o objetivo de contribuir para uma economia circular de baixo carbono e a sociedade para desenvolvermos as nossas próprias pessoas, os nossos colaboradores e envolver as comunidades em que estamos inseridos e partilhar com elas o valor que geramos de uma forma justa e de uma forma inclusiva. A Agenda 2030 é, pois, e apenas o reflexo desta estratégia de gestão responsável do negócio. Mas é um novo patamar, ainda mais ambicioso e mais abrangente do compromisso que nós já vínhamos a assumir de forma sistemática com a sustentabilidade. Eu, aliás, gostava de relembrar que a sustentabilidade é um valor que é vivido diariamente, há décadas por toda a organização. Nós temos uma ligação histórica com organizações pioneiras, com um track record indiscutível de liderança neste domínio. Por exemplo, somos membros do World Business Council for Sustainable Development, ou WBCSD, desde 1996, menos de um ano após a sua fundação. Temos, aliás, assento na Comissão Executiva e no Forest Solutions Group desta entidade, e somos também membros fundadores e, neste momento, presidentes da direção do BCSD Portugal, que foi constituído mais recentemente em 2001. Como, aliás, já foi referido pelo António Amorim, o setor florestal é absolutamente central no trajeto de transição para a descarbonização da economia. Quer pelos seus atributos próprios, e alguns já foram enunciados, quer pelos esforços e pela liderança demonstradas no desenvolvimento de soluções inovadoras para alcançarmos este desígnio. E o setor, do nosso ponto de vista, pode dar um contributo único em 3 vertentes. Descarbonização por via da redução das emissões nas nossas operações, sequestro e armazenamento de carbono, quer em florestas, quer em produtos florestais, e substituição por via do crescimento de uma bioeconomia circular de base florestal de produtos de origem fóssil. Eu ia percorrer rapidamente estas três vertentes em que o setor florestal pode dar um contributo. Na descarbonização, e falando aqui no caso da Navigator, a redução das nossas emissões nas nossas operações. Nós, em 2019, tornámos-nos a primeira empresa portuguesa e das primeiras a nível mundial a assumir o compromisso de antecipar em 15 anos, face aos objetivos nacionais e europeus, a neutralidade carbónica de todos os nossos complexos industriais, que são 4 em Portugal. Isto permitirá ter, até 2035, todas as unidades fabris neutras em emissões de carbono e atingir, nessa data, uma redução, por comparação ao ano de referência, que foi 2018, de 86% das emissões de CO2. Implica um investimento total de 154 milhões de euros, investimento que já começamos. Em 2019 e 2020 já fizemos 55 milhões de euros desse investimento de 154 e, portanto, também nos permitiu já reduzir em 21 cerca de 1/3 das nossas emissões neste percurso, nesta jornada de redução de 86%. Portanto, não é um compromisso vago, é um compromisso que está em implementação. Este roteiro de neutralidade carbónica tem 4 grandes objetivos. O primeiro é a redução do consumo específico de energia. O segundo é a produção de 100% de energia elétrica a partir de fontes renováveis. O terceiro são as reduções de emissões de CO2 fóssil com recurso a tecnologias mais limpas. E o quarto é que os 14% de emissões remanescentes que não se conseguem tecnicamente eliminar, vamos fazer o offset dessas emissões através quer da floresta gerida pela companhia, quer de outras tecnologias. Iria agora falar um pouco sobre o segundo aspecto em que as indústrias florestais podem ajudar, que é o sequestro e armazenamento de carbono, como já foi referido. Nós achamos que as alterações climáticas são uma oportunidade para as infraestruturas de base natural, como a floresta plantada, terem um papel central na neutralidade carbónica. O eucalipto, que é a nossa matéria-prima de base, sequestra anualmente cerca de 7 vezes mais CO2 do que o sobreiro e 3 vezes mais CO2 do que o pinheiro. Estou a falar de sequestro anual. Mas em termos de estoque acumulado, é a segunda espécie, as áreas entre o eucalipto, o pinheiro bravo e o sobreiro montado sobre iazinho são muito semelhantes,
da mesma ordem de grandeza, é o estoque acumulado no eucaliptal, em termos de espécie, a segunda espécie. Porquê? Porque tem povoamentos de idade inferior. Portanto, é uma máquina mais eficiente para sequestrar anualmente, mas como os povoamentos são plantações que rodam a cada 12 anos, tem um povoamento com idade inferior e, portanto, o estoque é um pouco inferior, não é o primeiro, é o segundo em espécie. A floresta gerida pela Navigator tem um estoque de carbono acumulado, excluindo o carbono no solo, que nós calculamos equivalente a mais de 6 milhões de toneladas de CO2. E nós, como é sabido, do público em geral, que uma das grandes dificuldades do setor florestal à base do eucalipto é a falta de gestão da floresta nacional, da floresta plantada nacional, particularmente o eucalipto e o pinheiro, e nós temos um conjunto de processos de transferência de tecnologia, de melhores práticas para os produtores florestais. Se os produtores florestais adotassem as práticas da indústria e melhorassem a sua produtividade, este sequestro por hectare que eu referi há pouco podia aumentar quase 40%. O que traduziria num estoque acumulado podia chegar a 27 milhões de toneladas de CO2. Portanto, as oportunidades no sequestro são enormes. Por outro lado, aliás, como já foi referido muito bem, para os produtos da cortiça, os produtos da Navigator, os produtos de papel, armazenam ao longo da vida, e uma vida que se pode estender no tempo através de ciclos de reciclagem em cascata, mas armazenam CO2. Os papéis, particularmente os papéis de escritório, são, em genérico, todos os papéis de impressão escrita, mas com particular destaque para os papéis de escritório, são os papéis que iniciam a cascata de reciclagem. Portanto, começa-se em papel de escritório, fazem-se papéis de jornal, fazem-se cartões, fazem-se caixas de cartão canelado, e está provado, está demonstrado, aliás, quem o demonstrou até foi a Universidade Japonesa, que nós depois apenas confirmámos essa constatação que eles fizeram, que as fibras do eucalipto globulus português, que é um eucalipto muito diferenciado em relação ao que nós encontramos no resto do mundo, permitem mais ciclos de reciclagem. Portanto, isto é uma forma também de manter e preservar o carbono, até que no limite, ao fim de 7, 8, 9 ciclos que o eucalipto permite, se pode fazer uma valorização energética e portanto, fazer uma emissão de CO2 biogénico, por substituição de CO2 ou de combustíveis fósseis. O terceiro aspecto que eu referi é a substituição que as indústrias de base florestal podem promover e este crescimento da bioeconomia circular de base florestal. O efeito de substituição é conseguido a partir de produtos com origem na madeira, em relação a outros produtos com origem fóssil. Depois, se tivermos a oportunidade, eu falarei de um caso concreto que tem a ver com uma gama de produtos que nós lançamos agora na área da embalagem para substituir o plástico de origem fóssil. E ao fazermos isto, estamos a contribuir para a redução de emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, para a mitigação das alterações climáticas. Eu talvez lembrasse aqui que a nossa Confederação Europeia, a CEPI, estima que na Europa o efeito de substituição dos produtos das indústrias de base florestal é quase igual ao sequestro líquido das florestas. Estamos a falar, num caso e noutro, de valores entre 400 a 450 milhões de toneladas de CO2 por ano. Portanto, aquilo que as nossas florestas europeias sequestram em CO2 é muito equivalente àquilo que os produtos destas florestas ajudam na substituição de produtos de origem fóssil. E só para pormos isto em perspectiva, estes 400, 450 milhões de toneladas de CO2 é mais de 10% das emissões fósseis anuais da Europa, sendo que este setor também tem a particularidade de ser um setor que emite muito pouco. É um setor que retém muito e emite muito pouco. Todo o setor europeu representa menos de 1% das emissões de CO2 na Europa. Isto é feito, obviamente, com algumas dificuldades. E dificuldades particularmente que estão inerentes a um setor que é muito fragmentado, quer a montante, quer a jusante. Portanto, nós iniciámos este roteiro interno e que estamos a concluir, como eu referi há pouco, estamos a começar a concluir, e estamos neste momento a completar o cálculo da nossa pegada com aquilo que são os impactos externos, o chamado Scope 3, quando falamos em linguagem mais técnica, por forma a conseguirmos também definir métricas estratégicas para esta descarbonização no Scope 3. Portanto, o Scope 3, se quiserem, é o Scope fora de portas da nossa empresa. Agora, temos dificuldades que estão associadas a termos a montante das empresas de produção de pasta e papel e ajudando milhares de PMEs que precisam de mais tempo, precisam de um grande esforço para calcular os seus próprios impactos e precisam definir estratégias de mitigação. E a Europa terá que criar incentivos e programas de apoio para aumentar a abrangência destes projetos de descarbonização e reduzir o tempo de implementação, sobretudo nas PMEs.
Portanto, é preciso olhar para isto numa ótica multissetorial, uma transformação sistémica e não apenas iniciativas individuais que as grandes empresas que têm outra capacidade, outra organização e que estão num mercado talvez mais exigente, por muito relevante que seja fazer isto nas grandes empresas, têm que garantir transversalidade e escalabilidade, porque não vão ser as grandes empresas suficientes para atingir a desejada transformação sistémica. O último aspecto que eu gostaria de comentar muito rapidamente. É excelente que a Europa seja líder nestes projetos, nestes programas, mas não podemos esquecer que nós concorremos no mundo inteiro. E há aqui não há um level playing field. Nós, quando concorremos com americanos, com sul-americanos ou com asiáticos, não concorremos com as mesmas armas. Nós temos este objetivo e este custo inerente à descarbonização e à sustentabilidade e eles não têm. E, portanto, é importante também que a Europa consiga refletir isso nas suas políticas públicas e, nomeadamente, em esquemas e em mecanismos que onerem as importações que não respeitam, como nós respeitamos, os processos de sustentabilidade e descarbonização. Ok, muito obrigado. António Amorim, concorda que o papel do digital é essencial para suportar esta transformação no setor industrial, nesta descarbonização? Sim, eu acho que a digitalização de todos os processos que temos dentro das nossas empresas e das nossas fileiras é absolutamente crucial. Como a gente costuma dizer na gestão, aquilo que não se consegue medir, aquilo que a gente não consegue ter dados, não consegue gerir e, portanto, seguramente precisamos de conhecer melhor, temos que ter processos fiáveis e eficientes, medir os impactos de tudo aquilo que fazemos em tempo real para tomarmos decisões atempadamente, seja na gestão da floresta, seja na gestão dos processos industriais, seja em todas as áreas ligadas ao design. Quer dizer, temos de ter soluções o mais eficientes possíveis, tanto na produção como no fim de vida dos nossos produtos. Temos que reinventar uma parte significativa dos nossos processos internos, processos que nos possam relacionar com o cliente e até em termos de tecnologia, quer dizer, não podemos estar a tirar cortiça como se tirava há 100 anos atrás. Nós temos que inovar em processos tecnológicos e seguramente que o digital vem-nos ajudar de uma forma bastante relevante para que com processos tecnológicos mais modernos consigamos evoluir também em partes da nossa fileira. A disseminação de conhecimento tem que ser outra área onde com processos digitais seguramente vamos conseguir encurtar distâncias entre pessoas, dentro das organizações e muitas vezes aproximarmos cada dia mais dos nossos clientes para termos soluções mais rápidas e ajustadas àquilo que é as necessidades do próprio mercado. E, quer dizer, na própria área da floresta, e aqui o António Redondo sabe disto muito mais do que eu, mas a agricultura de precisão, o seguimento das diferentes plantações, nós temos floresta de conservação, que é disso que, sobretudo, vive o sobreiro, mas temos que evoluir para uma parte desta floresta de conservação também poder ser uma floresta de produção, que é aquilo que, basicamente, o eucalipto tem em Portugal. E, portanto, combinar estas duas realidades, e quando falamos em florestas de produção, estamos a falar áreas com uma densidade mais relevante e, ao mesmo tempo, também contribuindo para uma maior retenção e captura de CO2, mais rentável e a poder potenciar o aumento de produção de matéria-prima, porque nós acreditamos que, devido às características tão verdes, tão ecológicas, com o material que a cortiça tem. Quer dizer, é a única espécie florestal em que a gente não precisa de cortar a árvore ao final de 10 ou 12 anos. Quer dizer, estamos a falar de uma espécie que resiste 150 a 200 anos e a Navigator conhece bem isso, uma vez que é um dos 5 maiores produtores de cortiça no mundo. E, portanto, estamos aqui a falar de realidades onde eu acho que claramente com a introdução de tecnologia, a digitalização de parte dos processos que temos a nível interno e de fileira. A indústria 4.0 aplicada ao chão de fábrica ou com multiplicidade de equipamentos que temos hoje e que possamos recolher atempadamente dados que permitam decisões melhores. Eu acho que seguramente que a digitalização permitirá não só uma evolução
e da competitividade de todas as nossas empresas, mas também caminhar no sentido certo de podermos acelerar a descarbonização, conforme referiu. Portanto, e o setor da cortiça é se calhar um setor que, do ponto de vista tecnológico, tem ainda aqui algum caminho para percorrer e, portanto, vamos tentar dar estes dois saltos de uma vez só, de forma a que realmente a gente se possa alinhar com aquilo que são os objetivos que todos temos para o mundo de hoje. Okay. António, uma nota muito breve só, em termos dos objetivos de sustentabilidade, podem gerar oportunidades de crescimento com inovação, criação de novos produtos alinhados com os requisitos regulatórios e com as expectativas dos consumidores? Podem, sem dúvida, eu vou já aludir a isso, só queria lembrar aqui uma coisa muito rapidamente, quando falamos destes temas, quando falamos dos temas da sustentabilidade, não podemos esquecer que há 3 pilares com igual relevância na sustentabilidade: o ambiental, o social e o económico. E é importante também reconhecer que a agenda regulatória da Europa, o combate às alterações climáticas, à descarbonização e à biodiversidade, vem com um custo associado. As empresas vão ter que repassar parte deste custo para a cadeia de valor, sob pena delas próprias deixarem de ser sustentáveis. A tecnologia e a inovação vão servir para encontrar formas de mitigar esse custo e encontrar negócios e fontes de valor alternativos que potenciem a redução do custo. E eu vou dar um exemplo que há pouco aludi e que representa um caminho neste sentido. Todos sabemos a guerra que se está a fazer, e bem, aos plásticos de uso único. Pois bem, nós, apoiados neste desafio, lançámos muito recentemente uma gama que chamamos de G-Craft. É um dos lançamentos mais importantes da história recente da Navigator, que demonstra que a inovação é um caminho incontornável quando procuramos sustentabilidade duradoura e relevante para a vida e para o futuro das pessoas. Portanto, a alternativa que estamos à procura é a redução de uso de material de origem fóssil, como o plástico, substituindo por materiais de base renovável e sustentável a partir da floresta, como o papel, que caracteriza estas nossas novas embalagens. Foi feito um vastíssimo programa de investigação e desenvolvimento e inovação, que está a gerar um novo portfólio de patentes, aliás, uma já submetida à publicação a meados deste ano. E quais são os destaques dos critérios de sustentabilidade deste G-Craft? É um papel de embalagem em que nós, como digo, inovamos e permite-nos criar 7 vezes mais metros quadrados de embalagem por hectare de floresta que os nossos concorrentes escandinavos, usando nós apenas cerca de metade da madeira por tonelada que eles usam. É um papel de embalagem que, por ser baseado em eucalipto globos, pode ser reciclado mais vezes. É seguro para uso alimentar, ao contrário dos papéis reciclados. Este não contém químicos nocivos, como o bisfenol A e os óleos minerais, nem bactérias e micróbios presentes na embalagem de fibra reciclada. Permite produzir embalagens mais leves, mais resistentes e, portanto, com uma capacidade superior às outras fibras. Tem uma elevada biodegradabilidade e, ao fazer isto tudo, estamos a fazê-lo através de florestas geridas de forma sustentável, certificadas, que geram valor não só para a comunidade, mas para todo o mundo. Isto é um caminho, há novos caminhos, há mais caminhos. Nós e outras empresas de papel estamos a trabalhar numa gama ampla de bioprodutos, que num futuro não muito distante, a partir da celulose de madeira, vou só dar alguns exemplos, vamos conseguir fazer suplementos alimentares e compostos bioativos para a nutracêutica, incluindo prebióticos, aditivos alimentares, produtos naturais para aplicações cosméticas ou farmacêuticas, biocombustíveis para uso rodoviário ou marítimo ou aéreo, biocompósitos para a indústria automóvel, enfim, uma panóplia de produtos que, no fundo, caracterizam este paradigma que nós chamamos From Fossil to Forest e From Forest to People. Nós temos a sorte, temos o privilégio de liderar uma indústria que contribui para este bem comum. Nós costumamos dizer que somos uma bioindústria que está do lado certo do futuro, como aliás a Microsoft também está do lado certo do futuro. Bom, para finalizar, pedia-vos só uma nota muito breve sobre uma recomendação para quem está a iniciar esta jornada para a produção, para a redução e a produção da descarbonização no seu setor. António Amorim. A mensagem final é uma mensagem de, se ainda não começou, comece o mais rapidamente possível, porque seguramente que os seus clientes vão valorizar isso, o seu mercado vai valorizar essa sua postura, todos os stakeholders, incluindo os seus colaboradores e as pessoas que trabalham na sua empresa, vão ter mais orgulho e vão ser seguramente mais produtivas, porque isto é claramente algo que é mobilizador de todas as pessoas envolvidas, portanto, envolver toda a organização.
tem que o fazer com ambição, tem que o fazer com determinação e seguramente que vai ser reconhecido o tal sobrecusto que estávamos a falar há pouco. Haverá seguramente outras formas de mitigar esse sobrecusto. Parte dele vai ser remunerado do mercado, parte dele vai ser claramente melhorado com processos mais eficientes a nível interno. Portanto, não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Se não o fizer, vai ficar claramente fora do mercado, porque hoje em dia, antes de qualquer empresa cotada, antes de termos um analista financeiro a vir analisar as contas da nossa empresa, é-nos enviado uma empresa de auditoria ambiental para perceber claramente a postura da empresa, aquilo que é o gap analysis para ter uma empresa mais sustentável, porque o investidor parte do princípio de que se a empresa não tiver essa determinação, essa postura e essa ambição, não vale sequer a pena investir nessa empresa, porque é uma empresa que não olha para o futuro da forma como deve olhar. E, portanto, se não tiver essa determinação, pode ter as contas certas, mas vai durar pouco tempo. Portanto, não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, comece já, porque vai seguramente valer a pena, para além de todos nós contribuirmos de uma forma muito mais positiva para aquilo que será o futuro do mundo e dos nossos filhos e netos, e, portanto, também temos essa responsabilidade de tratar e de acautelar gerações futuras. Obrigado, António. António Redondo, só uma recomendação final, muito curta. Eu vejo em tudo o que o António referiu sobre este tema, talvez acrescentar só 3 ideias complementares. Começar a olhar para o interior da organização e criar uma ligação muito estreita com o contexto, quer ao nível da organização, quer ao nível do contexto. Ao nível da organização, não inventar a roda. Há muita coisa que está feita, que está desenvolvida noutros setores e que pode ser adaptada, obviamente, com os devidos cuidados, a setores diferenciados. Depois, incutir que a sustentabilidade, a descarbonização e a circularidade têm que ser parte do ADN de cada organização. Ao nível do contexto, identificar o calendário relevante, o calendário regulatório, o calendário de mercado, o calendário financiamento e também olhar para os temas concorrenciais. E perceber como é que estes processos podem ser elementos diferenciadores da estratégia corporativa, desde logo da retenção de clientes, da retenção de talento e de atração de investidores. No limite, estar no mercado de forma diferenciada, que isto pode permitir, ou realizar que eventualmente podem sequer permitir, se não se conseguir fazer este caminho, estar no mercado. E depois, identificar e definir como é que o pricing dos produtos e dos serviços que a empresa presta ao mercado pode ser influenciado por esta estratégia de descarbonização. E assumir que a descarbonização é uma invertibilidade económica, quer por via do quadro regulatório no Green Deal europeu, quer basta olhar para aquilo que foi o preço das licenças de emissão de CO2 ao longo deste ano, para perceber que é uma inevitabilidade económica para a qual as empresas têm todas a olhar. Ok. Agradeço uma vez mais a vossa presença e as opiniões partilhadas sobre este tema, fundamental para o nosso planeta. Agradeço também a quem nos ouviu e viu, e desejando uma boa continuação do evento Building the Future.